Boa tarde, companheiros, companheiras, amigos, amigas. Vamos dar prosseguimento ao estudo que estamos fazendo junto com todos vocês que nos ouvem, né? Nós estamos comentando o livro Ser Consciente e estamos no item que trata da angústia. Mas antes, nós vamos entrar em sintonia com Jesus, seus guias tutelares, que nos assistam, nos amparem e nos fortaleçam. Muito bem, nós estamos falando sobre angústia. Nós dissemos que a angústia não é uma causa. A angústia é a consequência de. Consequência do quê? Dos estados nossos de ansiedade, de insegurança, de medo. Por quê? Porque nós criamos ao nosso redor inúmeros estados ilusórios e com eles não conseguimos atingi-los, porque vivenciamos estes estados ilusórios. Criamos uma ilusão e vivemos naquela ilusão, né? Nós queremos concretizar aquela ilusão e é impossível. E isso leva a estados de angústia, né? E também a estados em que faz com que a pessoa desacredite de si própria, de não conseguir realizar ideais. Por quê? Estão muito distantes, não são ideais reais, né? Então a gente tem que, estava falando, fazer o autoconhecimento, nos autoconhecermos. Ela continua. Os recursos, olha que bonito, dos estados de angústia, quando não tem um fator psicótico, é a conquista da autoconfiança, delineando os valores reais e esforço por adquiri-los, ou recorrendo ao auxílio de um profissional competente. Muitas vezes nós não damos conta, muitas vezes necessitamos de uma contribuição técnica para podermos concatenar as nossas ideias e colocá-las no caminho certo. Por quê? Um quadro psicótico é um quadro patológico. Precisa de orientação. Nem sempre nós vamos encontrar condições pessoais para dar conta disso. Então eu vou recorrer ao centro espírita, vou tomar passe. Ajuda muito, é recomendado, entende? É recomendado a fluidoterapia, a hidroterapia, entende? A bioenergia é muito recomendado, só que não é suficiente. Nós necessitamos de ir um pouco mais além. Buscar um recurso psicológico, buscar um recurso psiquiátrico, né? A nossa mente é muito complexa. E nós, por sua vez, não damos conta de sozinhos trabalhar com ela. Mas a doutrina não recomenda, na pergunta e resposta 919A, um meio para... Mas nós não fazemos isto. Nós não fazemos. Pergunta 919.
de O Livro dos Espíritos e pergunta 919A é o mecanismo e a metodologia corretíssima, terapêutica, mas nós não fazemos isso. Nós só falamos, nós recomendamos, mas nós não fazemos uso. É uma pena, porque a doutrina no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, ela equaciona o ser e o coloca em equilíbrio na vida. Só que nós não vamos atrás disso. Nós não vamos atrás, né? Busquem a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos e 919A. É uma pergunta feita por Kardec e respondida por Santo Agostinho. Ele, com grande envergadura moral, porque ele passou por uma série de situações pecaminosas, tais dizendo, não é? Mas mudou. Ele mudou. Sua mãe Santa Mônica padecia com a desobediência dele, mas ele se modificou. Força de vontade. A vontade era o elemento dominante da sua vida. A vontade era o elemento dominante da sua vida. Ele queria e ia, e conseguia. Nós não temos essa predisposição. Nós somos muito acomodados. Muito bem, vamos lá. As ocorrências de insucesso, continua ela, devem ser avaliadas como treinamento para outras experiências. O insucesso não deve ser colocado uma pedra pesadésima que nós não damos conta de carregar. Não. Olha lá. Como treinamento para outras experiências. Recurso, desafio para o crescimento intelectual, aprendizagem de novos métodos de realizações humanas. Então, o espírito, ele é eterno, né? Ele vai caminhando na sua existência, vivendo as experiências, e através dessas experiências ele vai crescendo, vai evoluindo. Não podemos abandonar o carreiro. Até podemos, só que vamos voltar para repassar o que nós deixamos para trás. Para que perder esse tempo, né? De repassar. Vamos para frente, vamos tocando, né? Consequentemente, a nossa persistência e a nossa perseverança, aquele que perseverar até o fim, será o quê? Será liberto, será salvo. São métodos cristãos, métodos ditos por Jesus, né, em seus ensinamentos, né? Ela termina. Exercícios de autocontrole, de reflexões otimistas, de ações enobrecedoras, funcionam como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento. Veja bem, devem ser banidas dos sentimentos e do pensamento. Olha a metodologia recomendada por Joana de Ângeles. Exercícios de autocontrole.
desenvolver o autocontrole. Vai acontecer alguma coisa? Muito bem, então eu vou ter paciência de aguardar. Vai passar. Autocontrole, né? Veja lá, ações enobrecedoras, né? Foi reflexões otimistas. Vem um pensamento incômodo, pessimista à nossa mente, transmutemo-o por um pensamento mais saudável. Nós não vamos ficar sem ter pensamentos negativos, sem ter falta de controle. Não vamos, porque ainda nós estamos em estado de crescimento. Veja bem, nós estamos ainda em construção e precisamos aproveitar este nosso estado e colocar coisas boas, porque reformar é terrível. Ter que voltar para trás para refazer é muito triste, não é? Então vamos aproveitar esse estado de construção que nós estamos passando para colocarmos coisas positivas no nosso íntimo e realizá-las. Veja bem, funciona como terapia libertadora da angústia, que deve ser banida dos sentimentos e do pensamento, né? Ações enobrecedoras. Exemplo de ação enobrecedora: visita uma creche, visite um asilo, leve uma bolacha, se permitido, para um idoso. Não precisa levar cesta básica, não. Não. Muitas vezes nós temos assim aquele fluxo de ânimo e levamos uma cesta básica. Às vezes agride, humilha a pessoa. Nós precisamos perguntar, observar: a senhora está necessitando? A senhora gostaria de receber um auxílio? Não é? No afã de querermos fazer o bem, nós trocamos pés pelas mãos. Então, estes elementos citados, autocontrole, reflexões otimistas e ações enobrecedoras, são elementos libertadores dos estados de angústia. Tenhamos uma boa tarde. Jesus permaneça conosco e nós permanecemos com os nossos pensamentos voltados a este grande mestre. Uma boa tarde. Muito obrigado pela vossa atenção.